Foi bonita a festa, para alguns. É verdade mesmo. Os portugueses gostaram da geringonça e desejam a continuidade da atual solução política, agora com um PS mais forte. E foi mais estranha a festa de outros. Até já depois de urna fechada, continuaram a tudo fazer para tentar denegrir aquilo que é a imagem do PSD e ainda há bocado ouvia comentadores a dizer que isto foi um desastre de todo tamanho para o PSD. Não há desastre nenhum. E se a noite foi de festa para alguns pequenos partidos... As reivindicações das minorias, quaisquer que sejam, são aquelas que vão reforçar a democracia em Portugal. Mas agora vão ter uma oposição diferente. Também foi despedida para um pequeno que já foi maior. Perante este resultado, pedirei a convocação do Conselho Nacional do CDS com vista à realização de um congresso antecipado. Entendo que dei o meu melhor durante 4 anos, mas em face dos resultados, tomei a decisão de não me recandidatar. Mas a noite de domingo também chegou em jeito de aviso. A partir de hoje, o Chega nunca mais vai parar de crescer. E eu garanto-vos que daqui a 8 anos seremos o maior partido de Portugal. E deixou-nos um suspense para analisar. Vamos procurar, junto dos nossos parceiros parlamentares, renovar a solução política que os portugueses disseram querer que tenha continuidade. Nada obsta a que, como aconteceu ao longo de décadas e de sucessivas legislaturas, o Presidente da República, ouvidos os partidos, indigite o Primeiro-Ministro, se forme governo e este entre em funções. Será em função das opções do PS, dos instrumentos orçamentais que apresentar e do conteúdo do que legislar que a CDU determinará, como sempre, o seu posicionamento. O Partido Socialista tem todas as condições para formar governo e, se não tiver maioria absoluta e se precisar de apoio parlamentar, tem 2 opções. Procurar uma solução de estabilidade que assuma a continuidade da reposição de direitos e rendimentos ao longo da legislatura ou realizar negociações ano a ano para cada orçamento. O Bloco de Esquerda manifesta a sua disponibilidade. Seja bem-vindo à Comissão Política. Esta é a primeira da nova legislatura. Este episódio tem o apoio da TAP Air Portugal. Dê asas ao seu negócio e ganhe dinheiro enquanto voa. Adira já ao programa da TAP para empresas em tapcorporate.com. Na verdade, esta é uma comissão política alargada. Hoje temos connosco a Rosa Pedroso Lima, para analisar a difícil posição de Jerónimo de Sousa. Olá. E a Carolina Reis, que nos dirá o que fará o PAN com tanto crescimento. Olá. A Mariana Lima Cunha, testemunha viva do último ato político de Assunção Cristas e das reviravoltas da velha democracia cristã. Olá. O Miguel Santos Carrapatoso, que tomará o pulso à guerra civil que já se abriu no PSD. Viva! Também o Paulo Paixão, que saberá se o Bloco está mesmo com vontade de assinar um papel ou não. Olá! Por fim, dou as boas-vindas ao Filipe Santos Costa, para nos contar o que vai fazer o outro Costa. Olá, viva! Eu sou o David Iris e declaro esta Comissão Política aberta pelas 11 horas de terça-feira. Começamos então. Filipe, há exatamente 10 anos, quando perdeu a maioria absoluta, José Sócrates chamou todos os partidos para saber se alguém queria fazer uma coligação. Era, claro, uma encenação. Há 4 anos, António Costa reuniu com PCP e Bloco para negociar um acordo de 4 anos e aí era uma obrigação. Amanhã começam as novas reuniões de António Costa, agora com Bloco, PCP, PAN e LIVRE. A minha pergunta é, serão o quê? Encenação ou uma vontade? É um desejo político de conseguir reeditar uma solução que correu bem, mas que existiu porque havia a força da necessidade e agora a necessidade não existe. Esse é o problema. Não me parece que seja uma encenação. Aliás, a demonstração de que era uma encenação há 10 anos é que José Sócrates, que não era conhecido pela humildade,
chamou os outros partidos a São Bento para os receber e perguntar-lhes qualquer coisa do género, sei lá, não quer fazer uma coligação, pois não? E António Costa faz como deve de ser, vai ele que é o proponente deste acordo, vai ele às sedes dos outros partidos, como fez há 4 anos. Mas o ponto é este, há 4 anos a geringonça não foi exatamente uma opção, foi mesmo uma necessidade. Era isso ou mais 4 anos de Passos Coelho. Agora a necessidade não existe e isso faz toda a diferença. Daí a minha pergunta, não é? Que é se António Costa se tem mesmo realmente vontade de repetir uma solução de 4 anos com os 2 parceiros que tem e a parte negativa que isso traz, que é um compromisso difícil de negociar e às vezes difícil de implementar, ou se António Costa prefere governar sozinho, ponto final. Repara, qualquer que seja o caso, este é um passo que tem de ser cumprido. Portanto, mesmo que eu tivesse dúvidas sobre a genuinidade desta vontade, a parte da encenação teria sempre que existir. E ao menos está a ser bem feita. Quem tem, neste caso, o único partido que tem necessidade de fazer estas démarches é de facto o PS. Porque é o PS que tem de garantir 4 anos de legislatura. E António Costa conhece bem as dificuldades que tem pelo caminho e percebe que, apesar de ter mais opções, também tem mais pressão, porque tem de ser ele a incutir nos outros a vontade de entrar numa solução e porque ele, sendo maior, estranhamente também está mais sozinho. Tendo mais opções, está mais sozinho, porque o PS tem mais deputados do que a direita toda junta e isso desresponsabiliza todos os partidos de esquerda de qualquer acordo mais formal, porque, na verdade, o PS sozinho ultrapassa sempre a direita. Estamos mesmo num jogo difícil de prever. Rosa, Jerónimo de Sousa não fez tabu. Aliás, nem na campanha eleitoral, na entrevista que deu ao Expresso, ele fez questão de frisar que desta vez papel não havia. Depois deste resultado, que é o pior da história do Partido Comunista Português... Não é o pior, é o pior dos últimos anos. Ou um dos piores, consoante os dados que estamos a analisar, porque temos vários dados para poder comparar. Terá condições o PCP para se manter ao lado do Partido Socialista, mesmo que informalmente? O Jerónimo deixou claro também na nossa entrevista que era a altura de deixar o Parlamento funcionar, ou seja, o Governo tem capacidade de ser indigitado e voltar aos trabalhos parlamentares normais, submete-os e pode constituir maiorias pontuais, umas vezes à direita, umas vezes à esquerda. Eu penso que, como o Filipe dizia, não estando em estado de necessidade, o PS coloca o PC que nestas eleições mais uma vez demonstrou que foi o grande prejudicado pela solução da geringonça. O PC só tem aqui uma estratégia que é de puro pragmatismo. Pôs as cartas em cima da mesa sobre aquilo que são condições para um entendimento, nem que seja de mínimos, com o PS. Mas são cláusulas absolutamente incompatíveis com a gestão política do PS. Desde logo, e o PCP saberá isso, não é? A questão da legislação laboral. Foi uma matéria que o PS fez questão de fechar contra a vontade do PC e do Bloco no dia final desta legislatura. O PC quer reabrir imediatamente esse dossiê. Parece-me que é incomportável para ambos. E, portanto, estamos aqui na marcação de demarcação de território. O pragmatismo do PC levá-los se houver medidas, propostas, projetos de lei do PS que representem algum ganho de causa. Por exemplo, a creche gratuita até aos 3 anos é uma bandeira que eles fazem questão. O PS poderá negociar com eles essa medida. Aliás, no tempo de Guterres, o PC negociou também com o PS várias medidas e não houve nenhum acordo. Sim, exatamente. A grande questão é os orçamentos e dificilmente o PCP se poderá comprometer nestas negociações com António Costa a viabilizar qualquer orçamento que seja. Deixa-me só assinalar uma coisa na relação do PS com o PCP. O discurso de António Costa na noite eleitoral em relação ao PCP era só amor.
E isto demonstra-se numa... O PS está mesmo preocupado com a reação do PCP a este resultado. Repare, mesmo durante a campanha eleitoral, o PS tinha duas preocupações. Tentar travar o crescimento do Bloco e fazer figas para que o PCP não caísse muito. É claro que não compete ao PS garantir eleitores para o PCP, competia-lhe tentar travar o crescimento do Bloco. Mas isso é contra a natura, para o PC, para o eleitorado do PC. É evidente que sim, mas eu assinalo que o António Costa, na noite eleitoral, pôs no mesmo patamar os resultados do Bloco e do PCP, dizendo sobre ambos que consolidaram posições. Para não dizer que o PCP perdeu. Dizer que o PCP consolidou posições tendo perdido 5 deputados é um excesso de simpatia. Era mesmo uma tentativa de ajudar o PCP numa hora difícil. E também é mais uma vez o pragmatismo socialista de não querer o PC nas trincheiras, não é? Não porque, alienar o PCP. O PS precisa do... muito de não alienar o PCP e isso começou e logo no discurso. Começou logo no discurso de António Costa na noite de domingo. É um modo certo para pedir ao Paulo para entrar na conversa. Paulo Paixão, sem a companhia do PCP, tu que acompanhaste a campanha do Bloco de Esquerda, tu achas que o Bloco dança com António Costa? Na noite eleitoral, já depois de António Costa ter falado, a opinião era que sim, de algumas pessoas do Bloco. Não era necessário, naquela altura, que o PCP fizesse parte dos acordos. Eu duvido que esta posição se possa manter porque, nomeadamente, o Partido Socialista não quererá isso. Ou pelo menos o Partido Socialista fará todos os esforços para que o PCP também seja metido na solução e não seja um problema, entre aspas, na rua, digamos, ficando com o exclusivo da contestação social e sindical ao governo. Mas do ponto de vista da percepção do Bloco, ou do posicionamento futuro do Bloco de Esquerda, tu achas que há realmente interesse em fazer parte? De uma solução com o governo? De uma solução com o papel passado? Sim, inteiramente. Aliás, Catarina Martins fez um pouco em 2019 o que fez em 2015. Ou melhor, quis ser ela a poder dizer que, após a contagem de resultados, o Bloco já se tinha posicionado. Fez-lo em 2015 num debate televisivo com António Costa e falou no domingo, quando os resultados ainda eram muito incertos sobre a configuração, para deixar claro que o Bloco estava disponível basicamente para tudo. Ou seja, quer um acordo de papel passado, quer uma negociação orçamento a orçamento. Talvez até para evitar que no futuro haja dúvidas sobre quem teve a iniciativa em 2019 de um acordo, ela foi muito clara e categórica na noite eleitoral. A dúvida é, tendo em conta o conjunto de temas que ela na noite eleitoral colocou em cima da mesa, que muitos deles não são obviamente aceitáveis para o Partido Socialista. E uma coisa é olhar para 10 ou 12 tópicos que ela colocou. Se o Partido Socialista só aceitar metade ou um terço, é se o Bloco terá conforto, e até dentro das várias leituras internas que há dentro do Bloco, de manter um acordo apenas em redor de 4 ou 5 pontos. A dúvida que se coloca, pergunta para os três, já agora que estamos a falar ainda da geringonça, a dúvida que se coloca é que desta vez o Partido Socialista foi o único partido destes a sair realmente reforçado, em percentagem de votos, em número de votos, em número de deputados, largamente, e portanto o ponto de partida negocial é um ponto de partida muito mais favorável para o Partido Socialista e muito menos favorável, digo eu, para o Bloco e para o PCP, ou não? Na primeira leitura dos resultados do Bloco feita pelo diretor de campanha, a primeira coisa que ele disse, o PS ganhou as eleições e naturalmente formará governo. E, portanto, era algo que... Isso foi logo dado de barato. E o Bloco teve a noção de que o peso negocial deles diminuiu grandemente. Pronto, era aí que eu queria chegar. E houve até, de certa forma, uma humildade, uma disponibilidade do Bloco, expressa em 2 cenários colocados em cima da mesa. Isso, para eles, é inquestionável. E não se vai colocar essa questão... Rosa, desculpa. No caso do PC, de facto, perdeu 5 deputados, ao contrário do que vocês estão sempre a dizer, que o PC arranja sempre fórmulas mágicas para reconhecer que tem vitórias. Assumiu, perdemos. Mas claramente, não foi um resultado negativo, perdemos. Disse o Jerónimo. Com 5 deputados a menos é evidente. Mas são 5 deputados a menos, mas a possibilidade de ter a rua
com eles. Ou seja, a paz social que marcou e suavizou o governo de Costa na geringonça pode acabar aqui. E os parceiros da geringonça sabem isso. O PC pode ter menos deputados, mas pode ter mais força de combate na rua. E isso é um equilíbrio, é um trunfo também político nas negociações. O PCP não pode ficar, como é que se diz... acicatado com a solução que venha a sair destas... Mas esse vai ser o esforço do PS. E eu acho que não é... Esse vai ser o esforço do PS. Ou seja, eu concordo contigo, mas a posição de António Costa de querer chamar o PCP não é só porque tem um carinho especial, não é afetos, é pragmatismo também. Ter o PCP contra, ter os sindicatos na rua, será uma experiência política para António Costa. A prova de que isto não é só matemática é que, do ponto de vista matemático, de facto, a correlação do PS com os outros parceiros tornou-se muito mais favorável ao PS do que era antes. O PS foi o único que cresceu em número de votos, tirando o PAN, mas o PAN não estava na geringonça até agora. Conseguir, apesar de tudo, mais 124 mil votos, eu não acho que seja um resultadão, mas são muitos votos a mais, claro. E são mais 20 deputados, que podem ser 23, se não me engano, no final já com a imigração. Mas a preocupação do PS é esta preocupação de manter o PCP a bordo. Se isto fosse só por contas, bastava o Bloco, e o Bloco manifestou essa abertura, e ainda por cima o PCP foi aquele que encolheu. Eu acho que um dos esforços do PS em relação ao PCP será, por um lado, o PS acha que tem um bom argumento na questão de que a geringonça, as pessoas gostaram da geringonça. O povo da esquerda gostou da geringonça, tanto que a esquerda voltou a não dar uma maioria absoluta. E a outra questão, eu acho até que o PS estará disponível para ajudar o PCP a ter ganhos de causa. A percepção que há do lado do PS é que onde o PCP mais falhou foi na sua própria dinâmica interna. Há um líder cansado, que tem muita empatia com o eleitorado, mas manifestamente cansado, e há uma máquina que foi pouco ágil a reclamar, a reivindicar os sucessos da geringonça. Enquanto o Bloco era muito rápido a pôr a bandeirinha, a dizer foi graças a nós que, o PCP foi sempre bastante lento nessa parte de comunicação. Não me espantaria que o PS tentasse arranjar uma forma de, com o PCP, articular melhor esse trabalho para que o PCP se sentisse mais confortável nas maiorias em que viesse a entrar. Mas esse fazer, como dizia Francisco Louçã, fazer do PCP um urso de peluche é o pior que o PS pode fazer ao partido. E, portanto, ao Partido Comunista. E não deixa de ser significativo, já te dou a palavra, Paulo, não deixa de ser significativo que hoje Arménio Carlos, líder da CGTP, mas também membro do Comitê Central do PCP, que vai reunir precisamente hoje para fazer o balanço dos resultados, tenha feito um apelo mesmo a que o PS conte com o PC neste futuro governo. E, portanto... É muito rápido. O Filipe recordou que o Bloco foi muito rápido a colocar as bandeirinhas, mas isso também não impediu o Bloco de perder mais de 10% dos seus votantes. Apesar de tudo, manteve o grupo parlamentar. Sim, no caso do Bloco, não é exagero António Costa dizer que consolidou uma posição. No caso do PCP, é mesmo amor e simpatia. Quem não consolidou, antes cresceu nestas eleições legislativas foi o PAN, e daí que eu passo a bola à Carolina. Carolina Reis, o PAN tem dito que não quer ir para o governo, porque ainda lhe falta, diz André Silva, maturidade para isso. Agora parece ter ficado com um paradoxo. Cresceu, mas não é decisivo. E a minha pergunta para ti é: o que é que fará André Silva com esta vitória? Deixa-me só dizer que eu acho que este é o melhor resultado que podia ser possível para o PAN, porque eles, ao não serem decisivos, tira-lhes um peso das costas num partido que internamente assume a sua inexperiência e permite-lhes continuar a fazer uma coisa que têm feito nestes 4 anos e que fizeram ao longo da campanha, que é correr em pista própria. Ou seja, eles têm mostrado disponibilidade para acordos pontuais que os favoreçam, mas assim não têm de se comprometer. Portanto, não só é a vitória da noite no aumento da percentagem, no aumento dos votos, no aumento dos mandatos, mas é também, esta é a melhor estratégia que não os obriga a ter uma estratégia muito definida, muito concreta. Tanto que André Silva foi dizendo ao longo da campanha:
foi deixando cair algumas linhas vermelhas não muito concretizadas. Ok, o Montijo já sem o estudo de impacto, avaliação estratégica, mas depois também sem grandes alternativas, ou a corrupção é um grande problema e nós até temos uma proposta que é inconstitucional. Eu estive a contar as vezes que escrevi 6 vezes ao longo da campanha que aquela proposta que era inconstitucional, que são os tribunais especializados, mas também, e que apresentou algumas propostas, mas também nada de muito concreto no sentido de, ok, nós viabilizamos o orçamento se nos derem X. Ou seja, e este resultado acaba por lhes dar a maior margem sem os comprometer. O que é que fará André Silva agora? Eu acho que ele ainda não sabe muito bem o que é que vai fazer, honestamente. Mas vai tentar esticar a corda neste sentido de conseguir ter ganhos em algumas medidas que são populares entre o seu eleitorado, que de alguma forma também podem não comprometer muito o PS, por exemplo, a nível das questões ecologistas. E vai aproveitar para não se comprometer essencialmente, que foi uma coisa também que ele foi fazendo ao longo da campanha. Eu tenho uma dúvida sobre o PAN. O PAN tem... Eu não conheço estes 4 deputados que agora... Vi um vídeo magnífico da cabeça de lista por Setúbal que desconhecia manifestamente o programa eleitoral do seu partido. Mas foi eleita. Mas a minha dúvida é, eles são 4. O PAN é um partido muito heterogéneo. Que garantias de disciplina é que há em relação a estas 4 cabeças? Estas 4 cabeças são as primeiras linhas, pertencem às poucas primeiras linhas do partido, são 4 das vozes mais decisivas dentro do partido. O PAN é um partido muito pequeno, muito inexperiente, sem uma estrutura como a dos outros partidos, mas estas 3 cabeças são daquelas que são os braços direitos do André Silva. Okay. Portanto, há algum nível de articulação e de coerência entre estas 4 pessoas? Sim, completamente. Seria uma surpresa se não houvesse ao longo da legislatura. Estamos a falar da cabeça de lista por Setúbal, que é chefe de gabinete, estamos a falar da Inês de Sousa Real, que foi porta-voz na noite eleitoral, que é militante número 45, que foi uma das pessoas que preparou o André para os debates. Estamos a falar da Bebiana Cunha, que é a ligação deles no Porto, e que é o número 2, pronto, portanto, são pessoas na prática, estamos alinhadas. A falar de um partido que é André Silva e associados. E associadas. Exatamente, sim. E associadas. Sim. Isso era uma coisa só que eu gostava, aqui já estou a falar demais. Não são pessoas A animais. Inês de Sousa Real foi a pessoa que disse que as pessoas agradeceu o trabalho de uma associação durante a campanha, isto para contextualizar o que eu estava a dizer, agradeceu o trabalho durante a campanha de uma associação em prol das pessoas sem abrigo, ou seja, das pessoas humanas, ela usou esta expressão. O passo seguinte é termos pessoas animais no PAN. E agora já me perdi o que é que ia dizer sobre o PAN. Era qualquer coisa importante. Era sobre as mulheres, não? Não, era. Mas vais lembrar. Vou-me lembrar disso mais no fim, mas também não seria assim tão importante. Pelo meio aqui no interregno era capaz de ser bom olharmos um bocadinho para a direita. Miguel, eu não resisto à pergunta. O que é que celebrava Rui Rio? Bom, eu de facto a determinada altura tive que me beliscar a ver se estava no sítio certo, porque... E não na Twilight Zone, que, by the way, é um podia-me ter programa que vai voltar enganado agora na sede, que seria para o Expresso, mas sobretudo para mim, porque acabaria despedido. Sabes que a referência cinematográfica que eu tive durante aquela noite não foi o Twilight Zone, mas foi o When Harry Met Sally, porque eu vi o Rui Rio e pensei, eu quero o mesmo que ele comeu, quero o mesmo que ele bebeu, porque I'll have what she's having. De facto, foi muito curioso aquele discurso. Mas ias perguntar mais alguma coisa? Posso perguntar-te? Olha, não, olhando para a frente, a pergunta é evidente que os resultados foram muito maus para o PSD, historicamente, dependendo, lá está, Rosa, do número para o qual olhamos, deputados, votos brutos, percentagem de votos, claramente entre os 4 piores resultados sempre do PSD, em qualquer critério. A dúvida é se, para Rui Rio, há vida para lá das legislativas. Primeiro, se ele quer ter vida para lá das legislativas, porque eu não tomo como garantido que ele queira ser novamente candidato à liderança do PSD. Eu sei que o discurso e a própria linguagem corporal de Rui Rio levava a crer que sim. Era um homem acossado, dizendo que não houve desastre nenhum, que foi até uma vitória contra as sondagens e contra as sondagens que não interessavam, é bom dizer, e contra os profetas da desgraça. Mas eu acho que o Rui Rio tentou ali sobretudo ganhar algum tempo para tomar uma decisão. Para contextualizar, houve 2 números mágicos ao longo da campanha. Primeiro os 28%, primeiro um resultado acima, ou claramente acima de Santana Lopes, que não foi conseguido.
apesar de podemos discutir que em número de mandatos teve mais do que Santana, mas bom, teve em termos... votos esteve francamente abaixo. Exato. Ninguém fez um histórico de resultados eleitorais por número de mandatos. Agora. Sim, será sempre... há sempre exercícios engraçados e curiosos, mas acho que não faz grande sentido. Depois havia, com uma campanha que aparentemente estava em crescendo, por causa de Tancos, começou a crescer a expectativa de ter um resultado até bastante mais robusto, ali na ordem dos 30%. Nenhuma coisa nem outra coisa foi atingida. Portanto, a determinada altura, na sede de campanha, na sede da noite eleitoral do PST, chegou a discutir se Rui Rio saía ou não naquela mesma noite. Portanto, eu não tomo como garantido que ele queira sequer ser candidato. Acho que ele está a avaliar se tem aparelho suficiente para concorrer contra os candidatos que aí vêm? É uma possibilidade. Aliás, acho que ele pode estar a fazer contagem isso. de espingardas, é como se costuma dizer na linguística. Se bem que conhecendo Rui Rio, ou pelo menos a persona política do Rui Rio, tenho algumas dúvidas que ele queira agora entrar numa guerra sem saber que vai ganhar, sem ter a certeza que vai ganhar. Acho que seria bastante humilhante até para a figura política que ele criou, agora perder umas eleições internas no partido. Bem, mas enfim, ele estando convencido que 27,9% é uma vitória, pode estar convencido que ganha as eleições internas no PSD? Também seria algo curioso, ou que eu gostaria de ver como é que um líder que teve o resultado que teve, com a estratégia que ele quis ter, sobretudo, porque a estratégia era dele, o discurso era dele, foi aquela estratégia que ele quis levar a votos, isso aí ninguém lhe tira, conseguia, depois de um resultado destes, aguentar-se dentro de um partido como o PSD. Tenho muitas dúvidas. Mas eu acho, sobretudo, que Rui Rio está à espera de ver o que é que vem do lado do PS. Pelo menos foi sempre isso que foi sendo do PS e desta geometria variável que seja possível encontrar. Tu escreveste isso na última sexta-feira, não é? Que mas aí já era perceber se há um acordo sólido ou não à esquerda e, portanto, se há alguma perspectiva de haver eleições antecipadas pelo meio do caminho que lhe deem uma vida nova. Mas esse cenário era esse cenário de um PSD expectante por uma suposta crise de governação. Estavam a fazer contas aos tais 30%, 29% muitos. Não foi isso que aconteceu. Mas Rui Rio sempre disse, e ele sempre foi muito claro em relação a isso, que estaria no PST ou à frente do PST se tivesse capacidade de influenciar reformas estruturais que ele considera importantes. Ora, eu acho que nesta altura o PS não está nem sequer interessado em falar nisso, portanto, mais cedo ou mais tarde a situação vai ficar tão clara para o Rui Rio que ele terá de tomar uma de duas decisões. Ou enfrenta o partido correndo sérios riscos de perder, porque os sinais são esses, ou sai. Deixa-me perguntar, já agora só para acrescentar uma dúvida à que tu apresentaste. Se, por um acaso, o Partido Socialista não conseguir um acordo estável e tiver que governar sozinho sem acordo, tu achas que isso será mote para Rui Rio voltar à sua posição de centro e de poder aprovar, por exemplo, um primeiro orçamento de António Costa ou não? Eu creio que sim, mas depende muito das contrapartidas que... Vamos ser justos para o Rui Rio. Rui Rio não é exatamente alguém que esteja a lutar pela sobrevivência política. Portanto, ele, para aceitar uma solução dessas, terá de ter alguma contrapartida importante, uma reforma na justiça, uma reforma do sistema político, uma reforma da segurança social. Eu não vejo como é que o PS possa aproximar do não vejo pontos. Não vejo pontos. Já agora, Filipe. Mas porquê é que tu dizes que o Rui Rio não está a lutar pela sobrevivência política? Se ele sair, morre. Sim, isto é lutar pela sobrevivência política. Tenho que acreditar no que ele vai dizendo. Ele vai insistindo muito, tem uma carreira política que fala por mim, tem não sei quantos anos dedicados à política. Verdade. Eu ouvi este tempo todo a dizer eu nunca perdi uma eleição. E perdeu. Bom, já perdeu. Portanto, a virgindade só se perde uma vez. Pronto, esse argumento morreu. Ouviu há 2 anos a fazer uma campanha contra Pedro Santana Lopes, dizendo Pedro Santana Lopes já foi a eleições e vimos o que é que ele vale muito pouco. Portanto, votem em mim. Bom, o Rui Rio vale ainda menos por isso do é que Pedro Santana Lopes. Agora, há muito tempo que ouço Rui Rio fazer o discurso do homem que é muito desprendido, mas não dá sinais de largar o lugar. Exato. Portanto, tem muito desprendimento até a hora de tomar as decisões. A minha tese, isto vale o que vale, é que ele não será recandidato. Se o futuro
mostrar que eu estou enganado, então Cá estaremos em si, para te chibatar. então em si teremos um homem a lutar pela sobrevivência política partidária, não tenho dúvidas. Quem saiu do lugar foi Assunção Cristas, da liderança do CDS, depois de entregar o partido de volta a um táxi, ou Uber, como quisermos agora. Face ao aparecimento do Iniciativa Liberal e também do Chega, Mariana, achas que vamos ter uma disputa interna ou uma guerra ideológica no CDS? Há quem queira, há partidários das duas coisas neste momento. Há um problema no CDS que se coloca na noite eleitoral, além de ser uma perda sem contorcionismos possíveis, não é? É uma derrota que não tem maneira de ser vendida de outra forma. Toda a gente perde um bocadinho aqui. Ou seja, os possíveis sucessores de Cristas, ninguém fica numa excelente posição depois disto. Nós temos, para dar exemplos, Pedro Mota Soares está fora do Parlamento, aliás, nós noticiávamos ontem que se pôs fora da corrida por isso mesmo. Mas também temos o Francisco Rodrigues dos Santos Sim, mas é o argumento que ele usa para agora na fase pós-Cristas, porque ele não ia falar antes, de explicar porque é que está fora. Temos o Francisco Rodrigues dos Santos, que também ficou fora do Parlamento surpreendentemente, porque era... Mais conhecido por Chicão. Chicão para os amigos e não só. Eu não estava a perceber quem era esse Francisco. Peço desculpa, como legenda, Chicão. Também fica fora do Parlamento. Não, se ele é conhecido por alguém é como Chicão. Sim, Chicão para os amigos e não só. E ele também fica surpreendentemente fora do Parlamento. Temos o Nuno Melo, que tem a derrota das europeias às costas. Temos o João Almeida, é o único que fica no Parlamento, ainda assim com um handicap... Desculpa interromper-te, Mariana, mas que ontem teve uma espécie de entrada em cena bastante surpreendente, como potencial candidato, ao mesmo tempo que dizia que o CDS tinha que aprender com os seus enormes erros nesta campanha, onde ele esteve. É precisamente o que os críticos apontam neste momento, que é... O CDS tem esta particularidade de a maior parte dos sucessores fazer parte do núcleo de Assunção Cristas. E, portanto, não há ninguém que se possa atravessar, fora os críticos que o foram sempre, sem assumir parte das culpas também, não é? Portanto, até João Almeida, que faz parte da reduzidíssima bancada parlamentar neste momento, tem um handicap óbvio que também fez parte da estratégia seguida por esta direção. E, portanto, aí está um dos grandes dilemas neste momento, é quem é que está em posição favorável o suficiente para dizer que é o salvador do partido num momento tão difícil. Por outro lado, há a questão da guerra ideológica, que é uma questão que vários dos críticos gostariam de puxar. Por exemplo, há o Abel Matos Santos, que é de uma corrente mais pequena no CDS, a tendência Esperança em Movimento, que diz que o que importa de facto é o CDS voltar a assumir-se como um partido de direita, fora do politicamente correto, conservador e etc. E há quem, por outro lado, diga que a questão é muito mais pragmática do que isso. É uma questão quase de comunicação, de saber passar a mensagem e de mostrar porque é que o CDS ainda é relevante nestes tempos. A minha pergunta para ti e para o Miguel, enfim, quem quiser entrar, bem-vindo nesta parte, se esta crise da direita é estrutural ou é de conjuntura? Face aos resultados que vimos no domingo passado, o que é que vos parece? O Miguel está a passar uma grande responsabilidade para as mãos. Eu ainda não sei responder, sei que no CDS começa a surgir uma série de vozes que defende que a solução para a direita tem mesmo de ser uma coisa alargada e pensada, que não é um problema de rostos, não é um problema só de Assunção Cristas. Aliás, o Filipe Lobo Dávila, que é outro possível candidato, dizia-nos ontem que se era para ter um bom rosto, já tinha um excelente rosto, que era a Assunção Cristas, e isso não resultou. E, portanto, o problema não será dela, será mesmo um problema alargado que vai ter de ser conversado, e no CDS o que começa a surgir é a ideia de uma frente de direita. Ontem Pedro Mota Soares avançava essa hipótese, o Diogo Feio no Expresso também, e, portanto, começa a ser essa a hipótese avaliada. Miguel, no PSD isto tem condições para ser conversado? Uma ideia, aliás, defendida aqui no Expresso, numa entrevista que o Miguel Morgado concedeu ao Filipe, a tal ideia da Federação das Direitas, que agora colhe muitos apoiantes no CDS. Eu acho uma ideia muito interessante do ponto de vista político e de discussão política. Agora, como é que isso pode materializar na prática? Sem acabar com os partidos que existem. Exatamente. E acho que tanto o CDS, que agora atravessa uma crise de proporções épicas, como o PST, que vai enfrentar uma crise de liderança, terá de encontrar uma resposta para lá dos rostos. Porque o que faltou aqui foi exatamente um discurso para chegar ao eleitorado que se foi perdendo, o eleitorado de direita. Com o PS com contas certas, a coisa promete ser difícil. Filipe, tu estavas a tomar nota? Os meus dois tostões sobre isso, e acho mesmo que há uma crise sistémica da direita, que vai para além dos rostos, que tem a ver com o facto de boa parte
parte daquilo a que o pensamento da direita se resumiu nos últimos anos ter sido abocanhado pelo Partido Socialista. O governo de Passos Coelho e de Paulo Portas basicamente reduziram aquilo que era ser direita às contas certas, ao cumprimento das regras europeias e a pouco mais do que isso. Essa parte veio um governo socialista, com Mário Centeno, que resolveu, e até resolveu com melhor desempenho do que quem vinha antes. E não é por acaso que o Miguel Morgado, quando dá essa entrevista, salienta que a questão aqui é uma questão cultural e é uma questão de discurso. Porque se uma parte das bandeiras da direita estão cumpridas pela esquerda e com bom desempenho, se calhar a direita tem que falar de outras coisas. E o Miguel Morgado, nessa entrevista, levantava dava uma indicação interessante sobre reticências em relação ao dictato de Bruxelas. Numa série de pontos. Até no argumentário do Miguel Morgado, para impedir que essas reticências, ou o discurso, eu não vou dizer o discurso anti-europeu, mas o discurso de resistência e de tentativa de mudar algum do caminho europeu, não ficar apenas para os extremos. Ser incorporado nos partidos mainstream. O Miguel Morgado chamou a atenção para isso, nunca deu grande seguimento a esse pensamento, nem ninguém no PSD quis ir por aí, mas há de facto esse problema. O PS governou com aquilo que eram as bandeiras da direita durante os 4 anos de Passos Coelho. Eu só dizer, precisamente em relação ao que o Filipe estava a dizer, no CDS, durante estes tempos, não só se identificou muito um roubo das bandeiras, das contas certas, da responsabilidade, etc., que eram associadas à direita e que deixaram de ser, portanto, a perda desse discurso, como eu lembrava-me agora de dois argumentos que me deram recentemente dentro do partido para explicar, e os últimos meses foram de tentativas de explicação várias e diversas sobre esta crise que agora se confirmou. Um deles era que, dizia uma pessoa, isto 90% da percepção das pessoas é a economia, portanto nós façamos o que fizermos enquanto tiverem a sensação de que têm mais dinheiro do bolso, nós bem podemos estar a dizer que devíamos ser mais ambiciosos, que isso não é uma preocupação real para as pessoas. O segundo era, e nós estávamos ontem a comentar isto na redação em jeito de piada, uma pessoa que me dizia a Assunção Cristas podia agora anunciar a cura para o cancro que ninguém ia ouvir. Ou seja, já não havia já ninguém estava a pegar naquele discurso, e a partir deste momento é muito difícil para o CDS. Eles podem dizer e repetir que Portugal tem de crescer mais, ser mais ambicioso e que não chega, mas o que é certo é que se a situação parece positiva e parece estável e não há vontade de entrar em novas aventuras, por muito que se acene com um discurso ainda mais positivo, isso não cola. A Mariana disse não chega, e eu ainda vou querer ir aos pequenos partidos, mas antes o Paulo Costa muito rápida neste ponto. Esta crise da direita decorre, por razão inversa, da hegemonia crescente que o Partido Socialista tem hoje em Portugal, que consolidou, que ganhou muito espaço nas últimas eleições autárquicas, agora esteve à beira da maioria absoluta. Quando houver, e quaisquer que elas sejam, as novas instâncias de regionalização ou descentralização, começando pelas áreas metropolitanas, serão naturalmente instâncias de poder que serão conquistadas pelo Partido Socialista, começa a ter um poder muito forte e isto dificulta grandemente o trabalho da direita. Muito bem. Uma última ronda e proponho-vos que breve sobre estes novos partidos pequenos, que são claramente um dos sinais mais claros de uma nova conjuntura no sistema político português. Entraram o LIVRE, o Iniciativa Liberal e, sim, também o Chega. Começando por ti, Carolina, tu achas que estes pequenos vieram para ficar? Não sei, não consigo fazer essa futurologia. Acho que é curioso que sejam 3 partidos que são muito fortes nas redes sociais. Há uma tese de doutoramento que está a ser feita neste momento sobre isso, para perceber se existe ou não uma ligação. Eu acho depois que pede essa tese porque o Expresso já quer. Aquela que eu encontrei uma jornalista que estava a fazer na noite eleitoral e já a pedi. Acho que é curioso serem 3 partidos que sobrevivem muito nas redes sociais. Se avaliarmos... No caso do André Ventura, as redes sociais têm a ajuda da CMTV. Sim, é outro fenómeno. Vai ser muito interessante ver de que forma a comunicação social se posiciona em relação ao André Ventura. Vai ser um teste, tipo de escrutínio vai ser um teste do algodão fazer na próxima legislatura. Mas se compararmos com aquilo que se passou com o PAN há 4 anos, em que nós pensávamos que era um fenómeno para durar, um epifenómeno, como lhe chamou André Silva, durante uma legislatura,
Depois percebemos que ele conseguiu capitalizar e conseguiu aproveitar o palanque que teve no Parlamento, com pouco escrutínio da comunicação social, e também capitalizar o movimento ecologista internacional. Não sei, sinceramente, se é para ficarem ou não. Depende muito daquilo que vão fazer estes 4 anos e da maneira como o vão mostrar. Rosa. Eu concordo com a Carolina. Acho que há que ter atenção ao Chega. O Chega tem um poder de impacto e um poder de ataque a vários níveis mediáticos que nos escapou aos média tradicionais. Andamos muito expectantes na eleição e a olhar para Pedro Santana Lopes e para a Aliança, que foi um dos grandes mega derrotados na noite, e portanto eu acho que o fenómeno Chega, como o fenómeno Iniciativa Liberal, foi qualquer coisa que está num espaço que os mídia tradicionais, nós obviamente incluídos, não percepcionamos. E daí a dificuldade. E depois acho que tem, de facto, um poder de ataque muito, muito grande. O LIVRE, vamos ver. Eu acho que a minha, valendo o que vale, acho que vejo mais a Iniciativa Liberal e o LIVRE como epifenómenos que possam desaparecer no Parlamento. O Chega pode ser um caso sério. Filipe, já agora? Eu sublinhava, sobretudo, o maior dos pequenos, que é aquele que ficou à porta, que é Pedro Santana Lopes. Faz muita impressão. É o maior dos mais pequenos, é o primeiro a não ser ele, a não entrar no Parlamento. É o que fica à porta. É o primeiro, eu já não, os que entraram eu já nem considero, eu estou a falar dos Minions, pronto. A Aliança é o maior dos Minions. Ficar à porta é a maneira simpática de olhar para a coisa. Também há outra maneira de olhar para a coisa, que é o partido de Santana Lopes teve mais 4.700 votos do que o partido do Tino de Rãs. Bom, com isto, Paulo Paixão. Eu penso que a Iniciativa Liberal poderá ter um papel numa reconversão em termos eleitorais da direita. Não creio que possa ter uma vida própria, porque isso significava que quer PSD, quer CDS continuariam um pouco em cacos, como estão. O Chega acho que veio para ficar. E desde domingo até hoje, noto só duas referências que foram feitas com uma carga negativa, que é aquilo que o Chega mais preferiria nesta altura para ser notado. Um foi da deputada eleita do LIVRE, que disse na noite eleitoral que não há lugar no Parlamento para a extrema-direita. É espantoso que alguém diga isto no rescaldo de uma eleição em que ela chega ao Parlamento pela mesma via em que chega o Chega. Portanto, a legitimidade é a mesma. E depois, no discurso do Dr. António Costa, também, a dada altura nas perguntas jornalistas, o PS não conta com o Chega para nada. Por muito pouco que isto seja, isto para o André Ventura é o melhor que lhe pode acontecer. Ouro. Miguel. Eu tinha reservado a eleição do Chega, para a rúbrica O que é que não me sai da cabeça, portanto vou já adiantar-me. De facto é isso, dos três novos partidos, o Chega é aquele que mais potencial tem para crescer e para se consolidar. E preocupa-me um bocadinho o que o Paulo estava a dizer, não só a forma como os seus adversários políticos vão tratar o Chega, e isto não me parece solução, esta forma de desconsiderar o Chega, apoucar o Chega são mais de 60 mil eleitores. Essa fórmula já foi tentada noutros países e correu muito mal. Quando insultamos os eleitores de determinados partidos, a tendência é para que esses eleitores não só se reforcem, como ainda cresçam. E depois também a forma como nós, comunicação social, vamos tratar o Chega. Acho que o caminho da ridicularização não é o caminho. Nós temos que os escrutinar, certo? E temos que ser sérios e dar um tratamento sério ao que vem do Chega. Rigoroso, de muito escrutínio, mas sério. Mariana? Eu vou acabar por ir um bocadinho pelo caminho pelo qual já foram, mas eu ia dizer precisamente que o dilema é o mesmo tanto para adversários políticos como para a comunicação social, como é que se trata isto. Acho que esse dilema já tinha existido um bocadinho antes
de se confirmar que André Ventura era um nome a ter em conta, e agora será muito mais importante fazer essa análise, sendo certo que eu acho que André Ventura tem toda a capacidade para aproveitar o bocadinho que vai ter no Parlamento, nos debates quinzenais, etc., para fazer daquilo um verdadeiro palco mediático. Por exemplo, o André Silva conseguiu fazer isso muito bem em vários debates quinzenais em que fez cenas mais ou menos folclóricas que lhe deram a atenção da comunicação social que de outra forma não teria, e o André Ventura provavelmente tentará, como hoje, sim, tentará fazer o mesmo. O Iniciativa Liberal, eu acho que pode ter uma palavra a dizer agora aqui no encaixe novo que a direita fará. Aliás, no CDS, por exemplo, havia muita preocupação com eles, porque havia uma série de bandeiras coincidentes e temas coincidentes, mas mais bem comunicados em alguns pontos. Por exemplo, o Porto é um exemplo em que o CDS sente que sofreu muito com não ia chamar o roubo de votos, mas a conquista de votos da Iniciativa Liberal. Portanto, eu acho que o LIVRE e a Iniciativa Liberal podem ter um bocadinho mais de dificuldade do que o Chega agora em consolidar-se, mas são partidos com pensamentos. Se a reconfiguração da direita manterá o CDS na onda liberal ou se na conservadora também. E é aqui que chegamos àquele momento muito especial. Mariana, já agora começas tu. O que é que não te sai da cabeça? O que não me sai da cabeça é a forma como a Assunção Cristas saiu no domingo, na noite eleitoral, só apenas 50 minutos depois de terem sido conhecidas as primeiras projeções. Ela avisa a imprensa de que está pronta para falar, faz um discurso de 1 minuto e 46, uma coisa muito rápida, em que não tenta, de facto, nem era possível ali vender de outra maneira, mas há sempre quem tenta arrastar um bocadinho mais a situação, o que torna a coisa um bocadinho mais penosa, e eu acho que ela fez uma saída muito digna, muito limpa, em que disse de facto o que tinha a dizer e deixou as contas finais e os cálculos e as tricas finais para outros. E quando ela pede à saída, agora deixem-me descansar, acho que é um bocadinho simbólico. Não sei se não parece que a responsabilidade dos 4,2% desse desastre seja totalmente a imputar a Assunção Cristas, mas ela sai com aquele peso nas costas do Caldas e acho que sai de uma maneira digna, que é de registro. E o destino dela será a Câmara de Lisboa ou o Parlamento? Ainda está por apurar. No partido que corre é que no Parlamento que ela deverá deixar o lugar, mas é uma informação que ainda não foi confirmada. Carolina, e a ti? Não te sai da cabeça? Bom, mesmo não me sai da cabeça. Nunca tivemos tantas mulheres no Parlamento. Batam palmas. Os homens também podem. É um fruto... 89, salvo erro, é isso? Eu tinha aqui anotado 86, uma representação de 38%. 86 mais, e agora estas são as que eu quero destacar, são as 3 mulheres afrodescendentes. Romualda Fernandes, eleita no 19º lugar pela lista do Partido Socialista em Lisboa, Beatriz Dias, número 3 pelo Bloco, e Joacine Catar Moreira, a mais simbólica, número 1 pela lista do LIVRE em Lisboa. Não é só um reforço do sexo feminino, é um fruto da Lei da Paridade de 2006, mas também é muito simbólico que dentro destas mulheres estejam 3 afrodescendentes. E eu agora deixo-te um desafio. Eu gostava de perceber se o facto dos partidos à esquerda pela primeira vez terem apostado de uma forma tão significativa em rostos afrodescendentes, se levou a comunidade afrodescendente às urnas. Acho que era uma coisa curiosa para nós sabermos na nossa sondagem. Belíssimo desafio. De uma maneira tão simbólica. No caso do LIVRE, eu acho que há uma aposta muito clara em fazer disso uma bandeira. Não é só uma bandeira, é mesmo de ir buscar um nicho eleitoral, sim, de mobilizar um nicho eleitoral para conseguir uma votação. Se isso foi ou não decisivo, só com dados eleitorais mais finos conseguiremos saber. Rosa, tu? Bom, o que não me sai da cabeça é a gaguez precisamente da Joacine Catar Moreira. Eu acho que isto foi um tabu durante a campanha eleitoral. Ninguém perguntou exatamente à candidata, porque não era claro se ela podia ser eleita ou não, como é que ela vai resolver este problema, como é que o Parlamento vai lidar com uma deputada que não pode cumprir os tempos estabelecidos no seu regulamento. É um desafio para o Parlamento, é seguramente um desafio para ela. Como espectadora e como jornalista, de facto,
vejo com enorme dificuldade como é que uma pessoa com mérito óbvio, intelectual, político, vai enfrentar um Parlamento onde a oratória, a troca de argumentos, o diálogo rápido são a arma e são fundamentais. O Miguel já tinha dito um pouco antes que a votação no Chega era o que não lhe sai da cabeça e, portanto, eu passo ao Paulo Paixão. Não me sai da cabeça a magnanimidade do Dr. António Costa na noite eleitoral, quando disse que os seus parceiros desta geringonça prestes a terminar consolidaram no essencial a sua posição. Se em relação ao Bloco, no que toca ao número de deputados, isso é verdade, o que é um facto é que a distância relativa do Partido Socialista para os dois partidos à sua esquerda aumentou. O Bloco e a CDU tinham cerca de 1 milhão de eleitores, passaram para pouco mais de 800 mil. Esta magnanimidade e depois a forma aberta como ele disse que vai negociar com eles e vai chamá-los para discutir, será também relevante se no final dessas negociações resultar muito pouco e não houver acordos. O Dr. António Costa foi muito generoso na avaliação e estava disposto a tudo, mas as contas fazem-se no fim. Curiosadamente, ao Filipe também não lhe sai da cabeça António Costa, mas... Olha, porque acho que ninguém passa impune pela experiência que eu passei. Eu estava lá no final da campanha do PS, no final da arruada do Chiado, e assisti em direto à minha frente àquele momento a que todos nós jornalistas decidimos chamar uma altercação entre António Costa e um eleitor, e que eu acrescento que quase chegou a vias de facto. Eu percebo porque é que os seguranças e a líder da JS agarraram António Costa e o impediram de continuar. Porque eu vi nos olhos de António Costa exatamente a mesma coisa que eles viram. Registro apenas que se perdeu um momento histórico, porque já tivemos eleitores a baterem candidatos, ainda não tínhamos tido o contrário disso, e alguém impediu a história de seguir o seu curso. É assim, com a preciosa edição multimédia da Joana Beleza e a ilustração do Tiago Pereira Santos, que acabamos esta comissão política entre Costa, o magnânimo, e Costa, o Mike Tyson. É a segunda série desta comissão política gravada enquanto o Presidente recebe os partidos em Belém e um dia antes de António Costa abrir a porta aos partidos da esquerda, estendendo o braço para uma segunda voltinha. Será que a geringonça ainda dança? Dança. E não digas que não, eu sei que vais gostar que eu pegue na tua mão. Dá cá, tu não sejas marota, só quero dar um beijo no canto da tua boca. Dá cá, e não digas que não, eu sei que vais gostar que eu pegue na tua mão. Dá cá, tu não sejas marota, só quero dar um beijo no canto da tua boca. Quando eu te conheci, fiquei preso ao teu olhar.